Quero dar uma boa noite a todos, cumprimentar todos os presentes, né? Deixar um abraço especial ao professor Moraes, diretor de arbitragem, professor Baiar, diretor técnico. Quero sempre deixar um elogio ao trabalho do Kekel que está fazendo aí, que é realmente muito bom, tá? Esse encontro com todos os árbitros era uma coisa que há muito tempo vinha sendo pedido na federação. Quero deixar um abraço especial para o Douglas, não sei se está aí ainda, que teve de aniversário essa semana, né? E principalmente a Portela, por tudo que ela representa para nós, o Pombo, né? Portanto, faz horas que eu não vejo, pessoal que eu não vejo há muito tempo já. Desde março a gente não tem se encontrado, realmente só online aí, a saudade é grande, a gente espera que isso passe logo, a gente poder começar a se encontrar, começar a matar a saudade. E parabenizar esse trabalho de vocês aí, a dedicação de todos, né? Eu tenho acompanhado, assim, e sempre procuro fazer abertura e estar presente um pouco e tal. Meus parabéns pelo quem está participando, parabéns para quem está organizando, né? E que dê tudo certinho com essa reunião de vocês hoje. Portela, um grande abraço para ti. Eu sei que vocês não param em Porto Alegre, estão sempre para lá e para cá viajando, né? Mas é isso aí mesmo, é vida de atleta, né? Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Tá? Um abraço para ti, um abraço para o Pombo, e um abraço a todos vocês que estão presentes. Tá? Muito obrigado. Caros colegas, boa noite para todos. Boa noite, presidente. Rapidamente, para não perdermos muito tempo, vamos dar sequência ao trabalho sob o comando do Robson. Tá? Parabéns a todos. Obrigado, Sensei. Obrigado, Cação. Pessoal, hoje nós temos um assunto bastante complicado, né? Uma das grandes dificuldades que tem da arbitragem que a gente percebe quando fala de falso ataque e ataque falho. Nós temos alguns lances que muitas vezes observado por uma câmera só, a gente não consegue perceber, a gente entende que foi um falso ataque ou que foi um ataque falho, e quando mostra outra câmera, nós conseguimos perceber daí um ângulo diferente, uma visão diferente, e mudamos a nossa opinião. A gente, por não ter, na regra, um documento escrito, se fizer tal coisa, ele é falso ataque, não tem aquele descritivo tal como se sair com os 2 pés fora da área é saída de área. Então fica uma avaliação muito subjetiva, né? A gente tem que existe o falso ataque e nós temos a compreensão que uma técnica ela tem que ter, para validar, ela tem que ter o kumikata, tem que ter a pegada, tem que ter kuzushi, desequilíbrio, o tsukuri, a preparação para a técnica, a entrada da técnica, o kake, que seria a projeção, e o zantin, que no final o zantin não é a posição corporal de ficar naquela posição ereta, né? O zantin é o estado que a pessoa fica, é o estado de atenção, estar atento para o que pode fazer, a reação da outra pessoa. Isso é o zantin. Falando de falso ataque, pode ou não ter kumikata, de vez em quando tem as duas pegadas e é cometido um falso ataque. Porém, dificilmente tem kuzushi, dificilmente tem o tsukuri, não tem kake, se tivesse kake não seria falso ataque, e na maioria das vezes não tem o zantin, não tem o estado de atenção. Quando é que a gente percebe isso? Quando o atleta mesmo percebe que fez um falso ataque, ele mesmo para. A gente vai poder visualizar isso em alguns vídeos, né, que o atleta vai lá, comete, só falta botar as mãos na cabeça, o que eu fiz? Né? Então, tem alguns lances que nós percebemos que o atleta reconhece o erro. Tá bom? Então, é uma das formas da gente conseguir saber se foi falso ataque ou não. Teve kuzushi, teve tsukuri, isso nós estamos falando de tori. Também dá para perceber através da reação do uke. Qual foi a reação? Ele fez a esquiva, fez um tai sabaki, não fez, ele bloqueou com o quadril, ele bloqueou com os braços, ele trancou,
Um exemplo muito clássico de uma dificuldade muito grande que se tem é o falso ataque num Tomoe-nage ou no Sumigaeshi. Quais são as defesas mais comuns do Tomoe-nage ou Sumigaeshi? É o que é baixar o quadril, acocar, baixa o centro de gravidade, fica muito mais difícil tirar ele do chão. Ou ele fazer o Taisabaki, ele sair da técnica, ou depois, caso já sofreu a técnica, ele fazer uma estrelinha, ele conseguir virar e cair de frente, enfim. Mas a forma de bloqueio seria baixar o quadril, trancar os braços e baixar o quadril, né, flexionando bem os joelhos. Então, a gente vai conseguir observar em alguns vídeos aqui, como eu sempre costumo falar, falei nos outros encontros, nós não precisamos concordar com o gabarito da FIGE. Tem alguns lances ali que a gente vai olhar, vai haver uma discordância, pode haver uma discordância entre nós, né? E como esse evento vai ser transmitido para os candidatos a Shodan e graduação superior, eles não são obrigados a concordar conosco, não são obrigados a concordar com a FIGE, com o comissionado da FIGE. O que a gente está sempre pedindo é que, ao dar a sua opinião, que eles façam uma análise crítica, que eles deem a opinião e justifiquem a opinião. Então, aqui, se de repente eu falar, no entendimento do comissionado da FIGE, não é falso ataque, mas se a pessoa entende que foi, ela pode ir lá nas respostas do documento que eles vão ter que entregar, colocar aqui para eles, foi falso ataque, e dar a justificativa deles. Isso aí está sendo avaliado, a análise crítica, o quanto eles podem opinar e dar a opinião dele, demonstrando conhecimento de judô. Certo? Eu vou compartilhar a tela hoje, fica mais fácil compartilhar a tela inteira, né? Então, o nosso primeiro material a ser apresentado vai começar na área 1. Ana Kish, Renata Moreira, André Taides, Rodrigo Trus, Daniel Pires, Eduarda Vaz Rosa. Eu vou sempre mostrar em 2 ângulos. E depois passamos em câmera lenta. Ok? Podemos iniciar com Rodrigo Augusto Trus. Para mim foi falso ataque. O azul desiste da técnica, ele solta a pegada e se joga de barriga no chão. Obrigado, Rodrigo. André Taides. Renata Moreira. Para mim foi falso ataque também. Obrigado. Daniel Pires. Falso ataque. Eduarda Vaz. Eduarda está conosco. Não ouvimos Eduardo. Vamos então, Ana Maria Kish.
Concordo com os demais colegas, falso ataque, porque o azul solta a pegada, então não mantém a intenção do ataque efetivo. Ok. Eu vou parar o lance, vou tentar colocar um pouco mais devagar. Passou do ponto. É um lance complicado de se analisar. O comissionado da FIGE define que esse lance não é falso ataque, porque aquela mão esquerda do atleta de branco está fazendo o bloqueio na gola. Está empurrando de tal forma que o azul não conseguiu puxar em decorrência daquela mão esquerda que está lá em cima empurrando a gola. Ok? Vamos pegar o outro ângulo. Ó, mão esquerda empurrando na gola. Vamos trazer um pouco para a nossa situação, nossa realidade. Se nós não temos essa câmera, essas câmeras com essa qualidade, aqui percebe que ele está empurrando, né? Acredito que a maioria de nós daria falso ataque. Certo? Vamos para a próxima área. Leonardo Colau, Larissa Meira, Marco Antônio Preto, Rodrigo Silva dos Santos, Rafaela Nitz e Alex Pombo. Ok? Começamos. Marco Antônio Preto. Passamos. Rodrigo Silva dos Santos. Para mim, falso ataque. Ela se joga no solo já soltando a manga. Obrigado, Rodrigo. Larissa Meira. Para mim foi falso ataque também, sim. Ok. Rafaela Nitz. Eu não vejo como falso ataque, porque tem o Kuzushi e a atleta de azul, ela faz a defesa com a manga, esticando, estendendo a manga e botando o joelho. Ok. Alex Pombo. Eu concordo com a Nitz, eu acho que foi uma situação normal de uma luta. Ela consegue fazer a defesa do ataque da japonesa e ela tenta um contra-ataque e a japonesa estica o braço, vai as duas para o solo. Eu acredito que é uma situação normal de uma luta, eu não daria falso ataque também. Obrigado. Marco Antônio Preto, voltou? Está conosco? Sensei, o Marco Antônio não está conseguindo ligar o microfone, ele escreveu lá no chat. Tá, ok, obrigado. Leonardo Colau. Só para registrar a opinião do sensei Marco Antônio, ele colocou que para ele é falso ataque, ok? Na minha visão, não foi falso ataque.
Né? Como o Pombo falou, eu acho que a atleta de branco tentou um contragolpe, em seguida que a entrada de azul não funcionou, e eu vejo que, para mim, a atleta de azul, com o braço direito, chegou a forçar um estouro ali da pegada. Acho que a de branco não se jogou, não. Para mim, não foi falso ataque. Ok, obrigado, Clau. É muito parecido com o lance anterior, porém, o entendimento dessa técnica para o comissionado é por falso ataque, por 2 motivos. O primeiro deles, a atleta não entra com o quadril na frente do quê? Tori entra do lado do quê? Olha o pé esquerdo dela, pode ter sido em decorrência do avanço da quê, mas ela entrou lateralmente, ela não girou o tronco. E segundo, porque a mão direita da atleta de azul não faz bloqueio nenhum. A atleta de azul não bloqueia com os braços, simplesmente ela segue caminhando e a pegada da de branco estoura. Podemos visualizar ali a mão direita da atleta de azul, retornando um pouco esse lance nesse ângulo. Ok? Eu vou falar a mesma coisa do lance anterior. Se nós não temos uma câmera igual essas aqui, a gente ia avaliar os 2 lances muito parecidos. De uma forma muito parecida, se nós ou não temos câmeras, ou temos a nossa câmera que a gente costuma ter. Né? Não daria para visualizar, para perceber se estourou a pegada por conta do quê, ou se foi o Tori simplesmente que soltou. Vamos para o próximo vídeo, área 3. Sensei Ricardo, Alexandre Vanin, Luciano Gonçalves, Paulo Quede, Leandro Freire, Marcelo Lemes. Ok? Alexandre Vanin. No meu entendimento, Shido por falso ataque, considerei o golpe muito mal elaborado. Obrigado. Luciano Gonçalves. Eu tive a mesma leitura também, Shido por falso ataque. Obrigado. Paulo Quede. Concordo com os dois. Para mim, não houve intenção de projeção. Falso ataque azul. Ok. Leandro Freire. Opa, estão me ouvindo? Sim. Sim. Eu vou discordar. Eu acho que foi um ataque mal sucedido, não um falso ataque. Ele não solta o kimono do atleta de branco, ele tenta fazer uma técnica de sacrifício, tanto que a perna dele fica estendida no final, a perna direita, né? Só que ele é bloqueado pela ação de flexão de joelho do atleta branco. Posso estar enganado, mas essa é a minha visão. Obrigado. Marcelo Lemes. Na minha visão,
Eu acho que foi falso ataque, sim, porque quando o atleta de branco ele ajeita a pegada em cima para fazer uma movimentação em ataque, ele automaticamente entra o golpe só para sair dessa pegada dele. Então, falso ataque. Obrigado. Ricardo, Sensei Ricardo. Sensei Ricardo, tá conosco? Eu estava sem microfone, desculpa. Falso ataque. Eu achei, pelo menos, que a última explicação dada é bem... Apesar da postura do branco ser de quebrar a entrada, mas a gente nota que o azul fez qualquer coisa para se livrar de uma pegada desconfortável. A impressão que deu foi essa. Na verdade, a intenção dele não era jogar, era se livrar de uma pegada que estava desconfortável. Mas, realmente, a postura do branco pode dar a entender que ele quebrou a entrada, mas não me pareceu que a entrada tivesse intenção de jogar desde o início. Obrigado, Sensei. Nós vamos parar aqui. Nesse momento, o que o Marcelo falou, daquela pegada com a mão esquerda do branco, onde ele faz um certo domínio no kumikata, e esse foi o entendimento do comissionado da FIGE, que o atleta de azul se joga no solo. A gente percebe lá atrás, o azul já tem 2 Shidós, já tem 1 minuto e 35 do Golden Score, e o azul não põe um pé, ele tentaria um Yoko Otoshi, e acaba não fazendo o desequilíbrio correto para um Yoko Otoshi, até porque ele faria um Yoko Otoshi puxando pela gola. Então, ele não teria a puxada completa na manga para aplicar essa técnica. Então, por esse motivo, o entendimento é falso ataque, mesmo que o azul tenha abaixado um pouco o quadril. Branco. O entendimento é que a defesa não foi do azul. Ok, vamos para o próximo. Espera um pouquinho, do azul ou da defesa? O branco? A defesa não foi do branco, desculpa. Área 4, Matheus Cunha Lima, Alexandre Prates. Tem alguém com o microfone aberto, por favor? Osvino Gonçalves, Ubiran Cortes, Luiz Baiar, Maria Portela. Ok? Iniciamos. Alexandre Prates. Boa noite. Acho que um falso ataque clássico, né? Ele soltou a manga ali, não pegou nem gola, né? Então, um ataque falho, para mim, Shido. Ok, obrigado. Osvino? Acredito também que tenha sido falso ataque. Não vi Kuzushi ali, soltou a manga. Shido. Obrigado. Ubiran? Para mim é falso ataque também, Sensei. Obrigado, Ubiran. Baiar? Boa noite, pessoal. Tá difícil saber o que passa no comissionado da FIGE, né? Porque a princípio naquele lance
da Idaris com a japonesa, para mim houve um corte bem claro daquele seu Enagui ali. Nessa situação aí, o que me parece é que o atleta canadense, ele antecipa ali o movimento e defende com o braço esquerdo na nuca do atleta de branco. Então, me parece que houve a intenção de jogar, ele fez um movimento entre as pernas do atleta, mas não conseguiu jogar porque houve a defesa do outro. Para mim, não foi ataque falso. Obrigado, Baia. Portela? Sensei, na minha opinião, eu acho que foi falso ataque, porque ele perde totalmente o contato com o atleta, ele não tem desequilíbrio, ele tenta aproveitar a movimentação, mas quando ele perde o contato de Kumikata, não acredito que é falso ataque. Obrigado, Portela. Matheus Cunha Lima. Olha, eu fiquei bem na dúvida. Eu não puniria, né? Porque tá bem no limite. Ele entrou bem, o atleta de branco entrou bem o golpe. Eu acho que ele poderia ter carregado um pouquinho mais a manga, mas na dúvida eu não vou punir daí. Não daria falso ataque. Fiquei na dúvida. Obrigado, Matheus. Pessoal, se nós tivéssemos só esta câmera aqui, nós teríamos uma visão não completa. Ok? Essa nossa visão desta câmera aqui não contribui muito para essa decisão. Porém, a outra câmera nos mostra a defesa com a mão direita na nuca, empurrando para não ser puxado. Ali a mão direita bloqueia nas costas do atleta de branco. Então, por este bloqueio e o ângulo das pernas com relação ao quadril estar mais avançado, o ângulo dos pés está mais para frente com relação ao quadril, isso caracterizou o bloqueio por parte do atleta de azul. Então, segundo o comissionado, não é falso ataque. É considerado um ataque falho. Ok? Vamos para o próximo. Voltamos para a primeira área. Ok? Renata? Para mim, me pareceu uma tentativa de Nakikomi, um ataque falho. Eu não daria Shido. Obrigado, Renata. Rodrigo Truz? Eu concordo com a Renata. Para mim também pareceu uma tentativa de Makikomi e azul bloqueou. Ataque falho. Obrigado, Rodrigo.
Eduarda Vaz Rosa. Oi, eu acho que foi um ataque falho também, um marking mal feito, né? Porque ela estava com a de branco, no caso, a cubana estava com domínio na manga, pelo menos uma mão, né, no kimono, e teve um desequilíbrio da de azul, né? Talvez ela tenha tropeçado um pouco, mas eu acho que foi mais um ataque falho do que falso. Obrigado, Eduarda. Daniel Pires. A intenção, o gesto do árbitro depois nos induz um pouco a pensar no falso ataque. Mas a câmera de frente mostra que a atleta de branco ela faz uma kikomi, não é um golpe perfeito, mas causa um deslocamento na atleta de azul, então eu não daria falso ataque. Obrigado. Quem é que faltou da área? André Ataídes. Eu não daria falso ataque também, porque realmente a atleta de azul conseguiu abrir para o lado e conter o ataque. Obrigado, André. Ana Kish. Concordo com os colegas. A defesa a bloqueio, portanto, não é falso. Obrigado, Ana. Eu confesso que eu botei esse aí só pelo motivo do que o professor Daniel falou no final, que claramente foi um makikomi. Claramente houve o Kuzushi, desequilibrou, puxou, a atleta ficou pendurada no braço, ela não soltou a pegada, ele não fez nada que caracterize, desequilibrou, nada que caracterize um falso ataque. Mas eu até deixei o vídeo seguir até o final, justamente porque depois dele dar o hajime, a gente percebe que os próprios árbitros de vídeo orientam que ele dê o falso ataque. Ok? Não é falso ataque. O próprio comissionado da FIGE determina que não é falso ataque, certo? Não haveria motivo para esse Shido. Passamos para o próximo. Área 2. Sim. Professor, me desculpe aqui, trancou a minha internet. Eu não sei nem se vocês me ouviram terminar de falar, porque depois eu não vi o desfecho ali da questão. Desculpa atrapalhar. Não, tranquilo, nós ouvimos que já tocamos. Tá. Estamos já no próximo, para a área 2. Vai começar com a Larissa falando. Larissa, pode começar. Eu daria falso ataque, porque nitidamente não houve um desequilíbrio por parte do atleta de branco. Obrigado, Larissa. Rodrigo Silva dos Santos. Rodrigo está conosco? Tinha travado. Concordo, falso ataque, porque o atleta branco nem teve que defender esse golpe, né? Simplesmente chegou no solo azul. Obrigado. Alex Pombo. Aquela manga, a mão de cima do de azul, o branco tá segurando a manga dele, né? Tá segurando a mão da gola do de azul. Ali deixa uma dúvida, né, para ver se ele corta ou não,
mas acredito que ele não faz nenhuma ação para estourar a pegada do de azul. O de azul, ele dá a impressão que ele mesmo solta quando ele está entrando. Então, acredito que é um falso ataque. Obrigado. Marco Antônio Preto. Oi, estão me escutando? Sim. Sim, para mim, concordo com todos os meus colegas, é falso ataque. Obrigado, Sensei. Rafaela Nitz. Eu fiquei com a mesma dúvida que o Pombo, com aquela pegada em cima ali, a mão direita do de azul, mas acredito que foi falso ataque, que não teve nenhuma influência para tirar a pegada do atleta de branco. Obrigado, Rafaela. Leonardo Culau. Falso ataque. O atleta de azul foi direto ao solo, sem nenhum dos elementos da técnica para validação. Certo, obrigado, Culau. Nesse ângulo aqui, eu vou tentar fazer um pouco mais devagar. O que o Pombo falou ali, ó. Não acontece o empurrão por parte do atleta de branco, até pelo contrário, ele dá a impressão que dá é que depois ele até tenta puxar o braço, e o de azul solta a gola por conta própria, né? Então é considerado falso ataque. Não teve nenhum tipo de preparação, nenhum kuzushi, tsukuri, não teve nenhum tipo de defesa, não teve taisabaki, não teve nada. O atleta simplesmente soltou a gola e se projetou para o solo. Vamos para o próximo. Na área 3 vai começar falando Luciano Gonçalves. Nesse aqui nós precisamos analisar, são 2 lances, ok? Porém, a árbitra parou antes do segundo lance. Então, a análise feita a gente faz na primeira tentativa de projeção. Começamos com Luciano Gonçalves. Eu havia notado isso, né? Que a árbitra entrou na primeira entrada, ela já estava comandando uma T, mas eu discordo da avaliação dela. Acho que não houve falta por parte do atleta de branco. Obrigado, Luciano. Paulo Quede. Concordo com o Luciano, o branco está se mostrando bem efetivo nas entradas, e após a entrada dele, ele logo em seguida já levanta para entrar de novo. Então, para mim, não é falso ataque. Obrigado, Paulo. Marcelo Lemes. Eu creio que não foi falso ataque, porque ele realmente tenta fazer o ataque, tanto que ele bate um coach ali para abrir o ângulo, né, para entrar o Seoi. O Sode, desculpa, só que como ele não solta a mão do azul da gola, não tem o Kuzushi. Então, ele só não conseguiu entrar a técnica, então foi falha. Obrigado, Marcelo. Leandro Freire. Eu concordo com os colegas.
o atleta de branco ele prepara o golpe, né? Ele faz a preparação para a técnica, ele não solta a pegada, ele não consegue ter um kuzushi eficaz apenas, mas ele, para mim, não é falta de ataque, não. Obrigado, Leandro. Alexandre Vanin. Concordo com os colegas, um ataque normal, ao perceber que não teve efetividade, ele levanta imediatamente e logo em seguida dispara outra tentativa. E como tu comentaste já, né, um mate prematuro por parte da árbitra, né, que talvez tenha prejudicado, inclusive, uma oportunidade de ponto do atleta de branco. Obrigado, Vanin. Sensei Ricardo Borges. Sensei Ricardo está conosco? Desculpe, é que eu fecho o microfone. Não considero falso ataque. Houve 2 entradas com colocação de quadril perfeita. Na segunda entrada, o azul reagiu. Talvez o branco pudesse ter mais força, mas o fato é que o azul reage para defender. Não daria falso ataque nessa situação. Obrigado, Sensei. A gente consegue perceber que o branco tem 2 pegadas, os 2 kumikatás. Ele entra no meio das pernas do azul, ele faz uma preparação com um pequeno ashi. Olha a posição que ele joga o tronco para fazer o desequilíbrio. O azul, nesse momento, começa um recolhimento dos braços, ele começa a puxar os braços para bloquear. Então, não é falso ataque, e realmente, se a luta tivesse continuado, ele poderia ter, eu acredito que ele tenha parado o segundo golpe devido ao matê dado pela árbitra. Então, talvez se ela não tivesse dado o matê, ele tivesse continuado a fazer força na segunda técnica. Não significa que derrubaria, que pontuaria, mas ele, ao menos ele não teria soltado a manga, ele continuaria tentando projetar. Então, não é falso ataque. Ele teve kumikatá, teve kuzushi, teve tsukuri, preparou, entrou o golpe todo certinho. Vamos para o último vídeo. Eu tento evitar pegar vídeos onde apareçam atletas brasileiros ou árbitros brasileiros. Mas esse é um vídeo interessante. Tá? Então, os atletas aqui do Rio Grande do Sul eu evito ao máximo, não peguei nenhum até agora. Até para eu fazer isso, eu pediria autorização para o atleta, né, para poder utilizar o vídeo com eles. Mas aqui eu peguei um vídeo de um atleta brasileiro, porque eu achei interessante esse vídeo aqui da gente analisar, num contexto geral. Ok? Iniciamos. Alexandre Prates. Sensei, confesso que está meio complexo, porque o lance anterior também está meio parecido. Me desculpe a FIG, me desculpe os colegas demais, mas é uma entrada que um atleta de alto rendimento se apresente. Mas, enfim, acho que está meio parecido também. Não daria Shidoe. Não daria Shidoe. Obrigado, Prates. O Biran? Na minha opinião, é falso ataque, Sensei. Obrigado, Biran. Portela?
Sensei, eu daria falso ataque porque usando a mesma característica que a idade lá fez, ele não tem desequilíbrio do atleta alemão e entra longe, totalmente longe, apesar de ter uma defesa ali do joelho do atleta, mas eu acho que é um falso ataque. Obrigado, Portela. Baiar? Nesse caso aí, eu acredito que tenha sido, sim, falso ataque, porque o braço direito ali do Zaccarini, ele solta no Sodê, mesmo sem a defesa do outro atleta, né? Porque o braço do atleta de branco, do alemão, ele fica para baixo até, ele não chega a recolher o braço para poder fazer a defesa. Então, nesse caso, para mim, aí é um ataque falso, sim. Obrigado, Baiar. Osino? Bem complicado o lance, porém eu acredito que não seja falso ataque. Ele faz uma entrada muito rápido, com bastante explosão, e quando retorna o árbitro já dá uma T, não dando tempo de dar uma continuidade, mas me pareceu que ele teria essa oportunidade. Entrou, soltou por escapada, por aquele joelho ali nas costas, voltou para atacar de novo, mas houve uma T do árbitro. Eu acho que não foi falso ataque. Obrigado, Osino. Matheus? Eu achei falso ataque. A pegada da manga tinha que ter ficado grampeado, sabe? Eu daria a punição. Ok, obrigado, Matheus. Eu peguei esse vídeo aqui, como eu falei antes, de propósito, porque é interessante. Eu vou adiantar para vocês. O comissionado da FIDE entende que não é falso ataque, ok? Eles entendem que foi um ataque falho. Eu, particularmente, eu discordo totalmente, e aí eu queria, nesse momento aqui, que a gente tentasse entender assim, ó, pegar algumas situações. Se esse lance acontecesse no início de uma luta, com 10 segundos, 12 segundos de luta, 0-0 no placar, talvez alguns não punissem para já não deixar um atleta com o Shido desde o início. Certo? Porém, se a gente pegar um contexto de que o branco está perdendo a luta, porém o azul tem 2 Shidos, e o branco conseguiu colocar 2 entradas consecutivas, e durante 40 segundos o branco vem buscando. E de repente acontece este mesmo lance. Tenho certeza que muitos que não dariam Shido por falso ataque lá no início da luta, dariam Shido por falso ataque aqui pela sequência de fatos, a sequência de acontecimentos. Então, apesar do gabarito ser não falso ataque, eu entendo que é um lance, eu daria falso ataque, mas entendo que é um lance que ia depender muito do contexto da luta, do que já estava acontecendo, o que vinha acontecendo nessa luta. Foi dado o falso ataque, né? O árbitro parou imediatamente para dar o falso ataque. Como eu falei antes, a questão do falso ataque, ela leva em consideração muitos fatores, e um dos fatores é o contexto em que acontece o lance. O árbitro, ele tem que sentir a luta, ele tem que fazer parte da luta. Um atleta treina, tá aqui a Portela, que pode falar muito melhor do que eu. Eu não fui atleta de rendimento, eu parava sempre no João, eu batia no João e perdia, então eu nunca conseguia avançar mais do que isso, né? Mas imaginamos na noite em que sai o adversário do atleta de rendimento. A gente sabe com quem vai lutar no dia seguinte. Olha a concentração
dos atletas, olha a preparação que eles fazem já para aquela primeira luta do dia seguinte e já pensando num chaveamento. O atleta entra numa luta, numa concentração, num campeonato internacional, nos Jogos Olímpicos, num campeonato mundial, num evento do circuito da FIGE, ele entra com uma concentração absurda. Se o árbitro não respirar a luta, não fazer parte da luta, tanto quanto os atletas, ele vai errar. Ele não está tendo o sentimento da luta, ele não está sentindo o que está acontecendo na luta. Então, eu acredito que a situação do falso ataque, ela leva em consideração muito o quanto o árbitro se coloca parte da luta. Ele não pode se colocar acima, ele não pode estar fora, ele tem que respirar aquele momento ali junto com os atletas. Ele tem que sentir que aquela ação foi decorrente de uma pegada que o atleta se sentiu ameaçado, ou o atleta estava quase saindo da área. Ele tem que se sentir o que eu faria nesta situação. Se eu estivesse no lugar dele, o que eu faria? Isso é muito importante no momento do falso ataque, porque a gente pode perceber aqui diferentes opiniões em vários lances, né, que alguns lances bastante complicados e com a decisão bastante dividida, alguns lances que nós não concordamos de uma forma geral, quando eu digo nós, a opinião da maioria da área, não concordamos com a decisão do comissionado da FIGE, e tivemos alguns lances mais fáceis de observar, certo? Então, o meu entendimento do falso ataque ou ataque falho é que não existe um manual dizendo se pegar aqui e fizer isso é falso ataque. Não existe. Existe o nosso sentimento, existe o quanto nós treinamos judô, existe o quanto a gente subiu no tatame e a gente tem que se colocar no lugar do outro, se colocar no lugar dos atletas. Ali a gente vai ter a melhor avaliação possível da situação de ser falso ataque ou não, o que é bastante complicado. Certo? Então, para os candidatos que estão observando, que vão observar essa live, esse nosso encontro aqui, não tem, por isso que eu não falei no início do nosso material teórico para o estudo para Shodan, não consta lá um descritivo do que é falso ataque, o que precisa para ser considerado um falso ataque. Tá? Mas então aqui no nosso debate, o candidato vai ter que fazer um levantamento, vai ter que visualizar as observações feitas pelos técnicos, pelos árbitros, pelos atletas, e hoje é muito importante, a gente pode ver aqui algumas posições dos atletas, onde eles trazem a realidade da luta, o sufoco da luta, e também a dúvida, né, como o Alex colocou para nós, não sei se aquela mão ali não empurrou, porque se aquela mão tivesse estourado a pegada, não seria um falso ataque. Então fica naquela dúvida. E também a gente consegue observar que dependendo do ângulo que a câmera está colocada, do ângulo em que os árbitros de vídeo possuem a imagem, não tem como observar. Teria uma decisão equivocada, porque o ângulo não é propício para aquele movimento ali. Certo? Então, queria deixar essa mensagem para os candidatos. Eu queria agradecer muito a participação de vocês. Foi o nosso encontro com maior discordância dentro dos lances, onde nas áreas foi bastante dividida a opinião, com algumas exceções, né? E eu queria deixar agora a palavra para vocês, começando por quem quiser. Eu sempre gosto de passar a palavra para os mais graduados primeiro, né? Mas depois passamos para os técnicos, para os atletas, para todos os demais árbitros. Então, por favor, agora é com vocês.
Se o Sensei Moraes não vai falar, eu gostaria de dizer que eu acho que foi muito feliz, Robson, caracterizando uma coisa importante. A questão do falso ataque não tem caixinha para colocar. A questão do falso ataque é uma coisa de vivência. É o momento ali, e eu sempre defendi que quem melhor avalia falso ataque sempre vai ser quem está treinando, é atleta. Melhor que técnico, melhor que o próprio árbitro, que em geral já não treina mais. Tá? É óbvio que também precisa ter um ângulo de visão, que é uma coisa que é essencial. Esse último que tu mostraste aí, eu me dei ao trabalho agora de aqui no celular, eu estou trabalhando no computador e fui vendo o celular. A explicação que o Daniel Lascaux deu para não dar o falso ataque é a explicação típica de caixinha. O que ele disse? Ele disse, não, ele entrou, não soltou uma das mangas e imediatamente voltou para... Quer dizer que então não depende da entrada ser falsa, depende do que o cara faz depois da entrada. Ou seja, se ele dá uma falsa entrada e se arrependeu, ou seja, ele criou uma caixinha que complica a situação, né? Então, às vezes a gente tenta botar coisas em caixas, costuma se chamar de regra de dedão isso, e para falso ataque, eu entendo que isso não funciona. O falso ataque tu disseste perfeitamente, o cara tem que sentir a luta, o cara tem que estar vivendo a luta junto com os atletas ali para sentir se naquele momento que o cara fez um falso ataque ou não. E ter a visão, é bem verdade, né? Tem que estar numa posição que consiga observar direito. Te parabenizo pela análise que tu fizeste aí. Gostaria de ouvir, inclusive, depois os atletas que vêm nisso. Obrigado, Sensei. Dos nossos árbitros, tem mais alguém que queira falar? Sensei, só comentar isso que o professor Ricardo falou, é condizente ao menos nos últimos 2 anos, nas competições que eu arbitrei nacionalmente, ou brasileiros regionais, especialmente com a coordenação do Sensei Minakawa. Ele acabava dando essa orientação em relação ao Shido, que se houvesse entrada e imediatamente o atleta levantasse, não deveríamos punir com falso ataque. De alguma maneira, é uma padronização que estava se encarando nos torneios aqui brasileiros e brasileiros regionais, de repente, nesse entendimento que também foi levado no seminário. Ok, obrigado, Vanim. Podemos passar para os atletas ou os técnicos. Quem quiser falar, pode ficar com a palavra também. Sensei, meu peço licença aí se eu estou passando à frente de algum sensei mais graduado. Mas, primeiro, eu gostaria de agradecer o convite. É uma baita oportunidade. Acho que a gente só aprende e evolui dentro desse quesito. E quando a gente consegue discutir e ver diversas opiniões, é muito positivo. Eu, como atleta, diversas vezes a gente tem um pouco de dificuldade também de entender, e a gente busca bastante esse entendimento dos árbitros. Quando dá para a gente, quando está na competição, a gente dá para perceber quando tem uma troca com o árbitro e quando o árbitro ele está sendo mais taxativo. E no decorrer das competições, normalmente, o primeiro dia a gente visualiza determinadas áreas estão punindo mais, outras áreas não tanto. A gente tem esse olhar também junto com os árbitros. No outro dia, eles têm talvez uma postura diferente. Finais também sempre tem uma postura diferente. Então, cabe muito bem o que o Robson colocou em relação a estar vivenciando a luta, a situação da luta, porque depende do momento em que está a luta, se é no início, se é no final, o que aconteceu antes, o que vem acontecer depois. E isso, para nós, atletas, acredito que seja um pouquinho também complicado de entender os árbitros, porque a gente está ali querendo o nosso resultado, dando o nosso melhor, e nem sempre, eu sou uma atleta que eu tomo algumas punições, e nem sempre eu entendo a punição, e eu busco me aproximar bastante, porque quanto mais eu entender a visão que o árbitro tem em relação à minha luta, melhor eu vou conseguir lutar e alcançar os meus objetivos. Agradeço
de verdade o convite, acredito que somou bastante para mim essa visão. E é isso. Obrigada, boa noite a todos. Obrigado, Portela. Deixa eu só fazer um complemento aqui em cima do que a Portela falou. O atleta estuda o árbitro, né? Essa fala aí, ela é, se o árbitro não estudar os atletas, já tem uma distância grande de treinamento. Quando vai para a transição para o solo, a gente percebe o quanto os atletas evoluíram e evoluem a cada mudança de regra, o quanto os atletas evoluíram e estudaram a nova regra, né? E o árbitro precisa estudar os atletas. Ele tem que saber, quando ele descobrir o nome, quem ele vai arbitrar. Ele vai arbitrar um japonês com um leste europeu. Ele vai esperar um uranage do japonês. Pode acontecer, mas não é o mais provável. Ele vai esperar uma técnica, um ultimata, um seoi, um ashi, bem executado. Agora, ele vai esperar um uranage do leste europeu, né? Então, o árbitro ele tem que se preparar para saber o que pode acontecer naquela luta. Na nossa realidade aqui é mais difícil, porque a gente não sabe quem vai entrar no tatame, né? A nível estadual, a gente não sabe quem vai subir, com raras exceções, quando tem ali já alguma rivalidade muito grande, que a gente já sabe que em algumas classes e categorias, só pelos inscritos, a probabilidade, a possibilidade de dar uma final entre os mesmos, ela é muito grande, né, em algumas categorias e classes. Então, ali a gente já ter estudado por eventos anteriores e está mais preparado, né? Mas, a nível internacional, o árbitro tem que estar preparado, porque ele tem que ser conhecedor do atleta que está lá representando o seu país, participando do circuito, ao menos nos que chegam lá nas oitavas ou nas semis, nas quartas, né? Enfim, pode não estar preparado para a primeira luta por alguma Robson, surpresa. Desculpa te cortar. Sim. Eu já tive a oportunidade de perceber, sabe? De ter a troca com o árbitro, de ele me avisar. Se eu continuasse fazendo aquela posição, eu ia ser punida. Então, no jeito que ele estava se posicionando e me olhando, ele estava me avisando. Se tu fizer de novo, tu vai ser punida. Então, isso eu achei muito interessante. Foram poucas lutas que eu consegui ter essa troca, até porque tem todo o mix ali da competição, adrenalina, enfim. E em uma dessas competições eu estava bem presente ali, bem focada, e eu consegui ter essa percepção, essa troca. E cabe isso também, sabe? Que o atleta, ele né, se observar o árbitro, ele vai perceber como está conduzindo também a luta. Perfeito, Portela. Muito bom. Pessoal, mais alguém quer falar? Sim. Para não estender muito a nossa reunião aqui, na verdade, eu queria só, mais uma vez, parabenizar essa ação da arbitragem. Então, parabenizo aí nosso diretor de arbitragem, professor Moraes, que, com grande sabedoria, aí, dá autonomia para que o professor Robson possa desenvolver esse trabalho, que está sendo muito importante. A arbitragem, ela talvez seja uma das áreas que mais recebe críticas, não na nossa federação só, mas em qualquer setor ou outra federação. Então, hoje a gente está tendo aqui mais um dia que entra para a história aí do judô, com os árbitros, juntamente com os técnicos e atletas, estudando judô, estudando arbitragem, debatendo, e eu acho que é isso que faz com que o nosso judô possa crescer. É quando a gente se reúne, se encontra, e daqui a gente tira coisas que vão ser proveitosas para o nosso dia a dia, tanto nos treinamentos, para quem vai desenvolver o treinamento, quanto para os atletas, quanto para os árbitros. A gente nunca vai ter uma posição unânime, a arbitragem ela é interpretativa, apesar de ter uma regra escrita, mas eu acho que quando a gente debate, a gente tem uma tendência de ter uma assertividade maior. Queria agradecer aí o professor Leandro, professor Daniel Pires, Douglas Potrick, a professora Rafaela Nitz, que
substitui o professor Douglas, os demais técnicos que por vontade própria também se fizeram presentes, os atletas que estão aqui. Então, só tenho realmente a agradecer tanto o convite do professor Robson quanto pela noite de hoje, porque eu acho que se tem um lado positivo da pandemia são esses encontros que a gente pode ter mesmo à distância, reunindo um grande número de pessoas. Então, muito obrigado aí pela presença de todos, foi uma noite muito bacana. Posso falar, Robson? Obrigado, Baiá. Mais alguém, pessoal? Eu, Leandro, posso falar? Pode falar, Leandro. Alguns pontos, assim, né? Primeiro, hoje tu falaste muito bem, né? As características do falso ataque ali no início. E eu fiquei pensando, mas aí começou a gravar, eu não quis interromper para não sair do protocolo, deixei para falar no final, justamente o que tu já disse anteriormente, né? Acho que o falso ataque, ele depende muito do momento da luta, né? Às vezes o atleta, ele faz um falso ataque porque ele está saindo da área e ele usa aquilo como recurso para não ser punido pela saída de área, mas ele acaba sendo punido pelo ataque falso que ele dá. Às vezes ele está perdendo e ele precisa atacar, porque se ele tomar várias punições ele vai perder a luta, então ele precisa atacar e ele ataca de qualquer jeito, né? Produzindo um falso ataque na luta. Então o momento da luta, o momento que o atleta vive na luta, ele é determinante, né? E fazer uma consideração assim, o quanto é difícil a gente julgar algo que não está escrito, né? Que não tem uma definição. É muito difícil, tanto é que hoje, né, eu participei do primeiro, do segundo, eu acho, mas hoje o Robson colocou que foi um dos onde houve mais divergências, né? E isso prova o quanto, olha só, é uma coisa que não tem definição escrita, e nós hoje contamos com a tecnologia de ver por vários ângulos. Imagina o árbitro que está vendo uma vez só, né? Às vezes tem um recurso de uma câmera e antigamente não tinha, e ele precisa visualizar isso e ter uma tomada de decisão. E eu falo isso porque eu critico a falta de padrão da arbitragem nas áreas, assim como eu falo, me desculpa se eu me tornar repetitivo, eu já falei isso uma vez, que a nossa arbitragem é a melhor arbitragem do Brasil. Eu falo pela rodagem que eu tenho, a arbitragem do Rio Grande do Sul ainda é a melhor. E eu sempre fui um que coloquei de maneira construtiva que a gente precisava estudar judô, que a arbitragem precisava estudar judô. E aí veio uma pandemia que fez com que a gente não pudesse se encontrar de maneira presencial, não pudesse dar um abraço, conversar com os amigos na competição, mas que proporcionou esse momento para a gente, né? Antes eu pensava em os árbitros se reunir de maneira presencial, com um telão para assistir vídeo de falso ataque, de ponto ou não ponto, de situações de Neuasa, e hoje a gente está podendo participar, né? Quero parabenizar o Sensei Moraes mais uma vez e o Robson pela iniciativa. A gente está podendo debater isso com a comunidade do judô, né? Que é técnico, atleta, né? E arbitragem, né? Só faltou pais aqui, né? Mas vamos deixar os pais para depois. Então, na verdade, a gente está debatendo com a comunidade, a nossa comunidade aqui está podendo aprender, né? Eu quero, então, parabenizar vocês, mesmo, vou reiterar, porque eu sou um cara que eu coloco as minhas posições políticas e críticas, mas de maneira construtiva, né? Para o bem do nosso judô. Que isso perdure, que isso continue. Mesmo que a gente volte de maneira presencial, a gente sabe o custo que é, e eu conversei com presidentes de federações, e inclusive é difícil tu reunir todos os árbitros, né? Trazer um árbitro que é de Bagé, que é de Caxias aqui, para apenas estudar judô sem estar vinculado à competição. Mas hoje a ferramenta online, que foi uma descoberta para muitos de nós, ela nos une aqui e ainda nos dá a oportunidade de assistir um vídeo junto, debater sobre ele e chegar a uma conclusão sobre ele. Mesmo que a gente concorde ou não sobre aquela conclusão, e mesmo que a gente, e tu deixou bem claro que a gente não precisa, né, concordar com tudo que a FIGE determina. Então, quero parabenizar, agradecer, dizer que foi um prazer estar aqui com vocês, né?
poder trazer atletas junto conosco aqui, que tem uma vasta experiência, e que a gente continue estudando, que a gente continue vendo o judô. É a única maneira, né? E é um caminho árduo, quanto a gente precisa fazer, quanta coisa precisa ser feita para a gente conseguir chegar num padrão, né? E procurar, como o Bayar falou, unanimidade. E acertar sempre a gente não vai, mas chegar o mais pertinho da perfeição a gente pode chegar. Muito obrigado aí, uma boa noite para todo mundo e que continuem bem, se cuidando e se protegendo aí. Obrigado, Bayar. Obrigado, Leandro. Pessoal, a gente pode encerrar por aqui. Eu queria agradecer a participação de todos vocês. Antes de passar para o Sensei Moraes a palavra, o esforço que fizeram para estar aqui conosco, os professores, os atletas, os árbitros. Tenho certeza que alguns que não, dos nossos árbitros, alguns que não estão podendo participar, eles me falaram que estão tentando ver os vídeos, ver os nossos encontros no YouTube. Tá? Então, esse está sendo realmente muito proveitoso para nós. Depois que nós encerrarmos a gravação, eu vou passar aqui mais bem curtinho, não precisa ir para os candidatos, são mais 3 vídeos de uma mudança de compreensão de um lance que nos foi passado na clínica de arbitragem do ano passado. Então, uma mudança de compreensão por parte do comissionado já para este ano. Tá? Então, eu vou passar, Sensei Moraes, o senhor pode fazer o encerramento, depois aqueles que puderem continuar conosco após terminar a gravação, por favor, continuem. Mais uma vez agradeço a presença de todos. O professor Leandro falou que realmente eu que viajo muito arbitrando, a nossa arbitragem aqui do estado é a melhor do Brasil. Tá? Ele tem razão disso. E a semana retrasada tivemos uma reunião com os diretores de arbitragem do Brasil, com o professor Minakawa. Ele elogiou o nosso trabalho aqui, elogiou o Robson, elogiou o melhor trabalho de encontro virtual de arbitragem do Rio Grande do Sul. Palavras dele. Então, todos nós estamos de parabéns. Mais uma vez, boa noite a todos. Já estão me cobrando aí que as minhas filhas querem jogar. Vai terminar isso aí, tá? Boa noite, muito obrigado.